No Salmo 99, no versículo 1, a palavra de Deus diz: reina o Senhor, tremam os povos. É maravilhoso. Reina o Senhor, tremam os povos, tremam as nações. Há muito tempo, não é? Na verdade, eu nunca tentei pregar para tornar a palavra de Deus interessante para um homem natural. Porque a palavra de Deus não é interessante para um homem natural. Cada vez que eu prego, não é essa a minha tentativa, não é? A palavra de Deus só é preciosa para as pessoas que têm um coração para sentir e ver a sua beleza. Aquilo que é dito da palavra encarnada nesse mundo, pode ser dito da palavra escrita, a mesma coisa. Não vimos nele beleza alguma que nos atraísse. É isso que o mundo é. O mundo não vê nada de belo na palavra de Deus, nada que o atraia, não é? Então por que nós pregamos? Porque a mesma palavra de Deus que disse, não vimos nele beleza alguma para que nos atraísse, diz, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É a mesma coisa com a palavra de Deus, não é? Então nós pregamos, e quando vemos um texto desse, nós pensamos em quanto o homem natural odeia a palavra de Deus. E quando eu falo de homem natural, falo sobre todos eles, fora da igreja e na igreja, não é? A Bíblia em Isaías 55:3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos, e é como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, não é? Assim que Jesus foi tratado, e um dos motivos foi por causa daquilo que ele pregava. E todas as doutrinas da graça são odiadas pelo homem, e esse ódio tem sido mostrado no mundo e tem sido mostrado na igreja, não é? Mas há uma doutrina que é a mais odiada de todas as doutrinas, e Jesus, como ele esteve nesse mundo para glorificar o Pai, ele pressionou aquela geração com essa doutrina, não é? A doutrina da absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas. Um dos motivos pelos quais as pessoas odiaram Jesus é que ele pressionou eles com essa doutrina. Muitas pessoas pensam, olha, nós devemos pregar mensagens práticas e devemos deixar as doutrinas para lá. Poucas coisas são tão desagradáveis para o coração orgulhoso do homem natural como a verdade de que Deus faz tudo o que lhe agrada, e tudo que lhe agrada será feito com sucesso, e que Deus faz tudo sem consultar nem a mim, nem a vocês, nem a nenhum outro ser humano, e que Ele dispensa os seus favores inteiramente por sua graça, que Ele não é obrigado a dispensar favor a ninguém, nem físico, nem espiritual, nada, e que o homem natural não tem nenhuma reivindicação a fazer diante de Deus, já que o homem natural é destituído de todo o mérito, ele não merece nada, então ele não tem nada a fazer para ganhar algo de Deus. Então o homem caído é pobre espiritualmente e é totalmente dependente da caridade de Deus, e o homem lá fora que vive, está vivendo da caridade de Deus até o momento em que Deus achar por bem dar a ele essas coisas, e quando ele quiser, ele as retira, e que a misericórdia de Deus, tanto na vida quanto na salvação e em todas as coisas, é totalmente regulada pela vontade de Deus. O ser humano odeia isso. Essa é a doutrina mais odiada. Então Mateus 20:15, Jesus disse, não é bom aos seus olhos eu fazer o que eu quero do que é meu? Jesus pressionava aquelas pessoas com essa doutrina, não é bom, você acha, vê com maus olhos o fato de que eu faço o que eu quiser do que é meu, as coisas não são minhas. E essa questão irrespondível era um desafio para aquelas pessoas, e como Jesus veio glorificar o Pai, ele pressionou eles. Ele disse, olha, havia muitas viúvas em Israel durante os dias de Elias, quando houve uma grande fome, todas as viúvas, todos eram viúvas, todos tinham necessidade, todos precisavam de alimento, mas nenhuma delas foi enviado o profeta, a não ser a de Sarepta, uma viúva gentia.
Deus só abençoou aquela viúva e nenhuma outra. Por quê? Porque Ele quis, é o que Jesus estava ensinando. E Ele disse mais: havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas Deus resolveu curar Naamã, o sírio, não é? Em vez de curar todos os leprosos que tinha Israel. Essa era a pressão. E qual foi a sequência dessa mensagem de Jesus? Que o Pai curou o leproso que Ele quis, e ainda curou um leproso estrangeiro, e não curou os leprosos de Israel, que visitou de maneira especial, através do profeta, uma viúva estrangeira, e não visitou. A Bíblia diz assim, em Lucas 4:28, quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram da cidade, e o levaram para a beira da colina da cidade, em que a cidade foi construída, pretendendo arremessá-lo do penhasco. Esse foi um dos motivos de Jesus ser desprezado e odiado. Ele pressionou as pessoas com a doutrina mais odiada para o homem natural, a doutrina da soberania absoluta de Deus. Muitas pessoas dizem: olha, essa doutrina não é útil. Por que pregar sobre ela? Por que não pregar sobre algo prático? Isso levou o evangelho a ser o que ele é hoje, não é? Uma monstruosidade. Não existe nada prático sem a doutrina certa. Se você ler Romanos, você vai perceber que a primeira admoestação de Romanos vem no capítulo 5, depois que Paulo já planou grande parte das suas doutrinas, das doutrinas essenciais, porque a prática só pode vir de uma doutrina correta. A ordem de apresentação é essa: primeiro a exposição da doutrina, depois uma admoestação, uma exortação da vida prática para nós. Em Efésios, a primeira exortação não aparece antes do capítulo 4. Durante esses capítulos, Paulo fala sobre a doutrina grandiosa de quem Deus é. Então depois vem, quando nós substituímos a pregação da doutrina pela prática, como é feito hoje, não é? Graves enfermidades espirituais se desenvolvem, mortais, no coração das pessoas, da igreja, não é? E o resultado é que poucos crentes hoje têm uma fé firmada na verdade, ouviram coisas práticas. Muitas pessoas dizem: não, nós não queremos teologia, nós queremos viver, queremos algo que nos ajude a viver. Não pode haver vida sem ter esse alicerce poderoso, sabe? Mas Paulo disse em 2 Timóteo 4:3, a igreja, haverá um tempo em que elas não vão suportar mais a sã doutrina. Essa doutrina, ela é fundamental e é a mais odiada, não é? De todas as doutrinas, mas ela é o centro gravitacional sobre o qual giram todas as outras coisas. Quando essa doutrina não está no lugar dela, é por isso que Jesus pressionou ela sobre a geração dele: tudo mais está errado, porque só isso pode dar a glória devida ao nome de Deus. E como tudo existe para a glória de Deus, essa doutrina está no centro, né? O sólido é o glória. E é óbvio que essa doutrina faz algo através do poder do Espírito Santo na aplicação dessa doutrina que mais nenhuma outra doutrina pode fazer. Então é estranho porque ela é tão odiada, mas nós podemos entender porque ela é odiada, apesar, não é, de ser central, de ser o centro gravitacional. Em primeiro lugar, quais são os resultados que a visão da completa soberania de Deus traz em nós? Todos os resultados que a alma do homem que um dia, não é, estará para sempre com Deus, precisa manifestar na terra. Em primeiro lugar, essa doutrina aprofunda a nossa admiração pelo caráter de Deus. Não existe nenhuma outra doutrina que gere uma admiração tão grande por quem Deus é, do que a doutrina da soberania absoluta de Deus, porque ela oferece um elevado conceito das perfeições de Deus. É óbvio que se ela é a doutrina que mais exalta a Deus, o coração orgulhoso humano odiaria ela, e é o que acontece, não é?
Porque essa doutrina mantém que Deus tem o direito de criador, Ele tem o direito de ser o oleiro, Ele tem o direito de dispor daquilo que é dele, como Ele quiser. Nada pode exaltar mais Deus. Em 1 Coríntios 8,6 diz: para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Que o apóstolo Paulo está dizendo: tudo existe por causa e para Deus. Ele é o Criador. Nada existe para nós e por causa de nós, mas por causa dele. Essa doutrina, ela gera o sentimento verdadeiro dessas palavras que Paulo está dizendo, porque só essa doutrina declara que os direitos de Deus são os direitos do oleiro sobre o barro, para fazer vasos como ele quiser. É por isso que Jesus pressionou aquelas pessoas. Tinha muitos leprosos, mas Deus quis curar Naamã, e mais ninguém foi curado. Tinha muitas viúvas, mas Deus não quis mandar o profeta a elas. Deus não deve nada às viúvas, é o que Jesus está dizendo, porque se Ele devesse, então Ele teria sido injusto. Deus não deve nada aos leprosos, porque senão Ele teria que curar todos, mas Ele quis curar só a Naamã, e a mais ninguém, porque Ele faz isso segundo a sua vontade. É o direito do oleiro sobre o barro. Só essa doutrina exalta a Deus assim. Em Apocalipse 4,11 diz: todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas, por causa da tua vontade, tudo que existe. Então essa doutrina sustenta algo fundamental, que ninguém tem qualquer direito de reagir contra Deus, seja qual for a decisão que Deus tome. Que a única atitude adequada da criatura para com Deus é uma reverente submissão, como o Salmo diz: reina o Senhor, tremam os povos. É a única atitude correta. Então, essa é a primeira coisa que essa doutrina... Por que hoje Deus é tão desprezado, e nos cultos e na igreja o homem é tão exaltado? Porque essa doutrina foi esquecida. Porque o que essa doutrina produz é essa reverência, essa submissão. Ninguém tem nada que reivindicar diante de Deus. Mas por que as pessoas reivindicam hoje? Porque essa doutrina foi tirada. Quando ela foi tirada e pregado coisas práticas, essas coisas práticas são abomináveis. Não há prática sem doutrina correta. E essa doutrina é a doutrina central, mas ela é a doutrina mais odiada. Isso nos mostra em que ponto nós estamos. Mas nós devemos lembrar que em nenhum momento essa doutrina foi amada. Quando Jesus falou sobre ela, quiseram jogar ele do precipício. Em todos os momentos em que ele pressionou eles com a soberania de Deus. Deus nunca será honrado nos nossos pensamentos, nos pensamentos que as pessoas nutrem sobre Ele, se essa doutrina não tiver no seu lugar em nossas vidas. Então, olhe para todos os cultos, para tudo aquilo que nós chamamos culto a Deus, em que isso não é colocado no centro, não pode honrar Deus, porque esse é o efeito disso. Essa doutrina exibe que Deus é inescrutável, que o que Ele faz está além das nossas capacidades de entender. Quando Ele se decide pela cruz, nós não éramos capazes de entender, nós acharemos uma loucura, sem sentido. Essa doutrina afirma isso, que Ele é um Deus infinito, infinito em santidade, mas que embora Ele seja infinito em santidade, Ele permitiu que o mal entrasse no mundo, que apesar de possuir todo o poder para esmagar todos os homens e Satanás, Ele permite que eles continuem sua guerra inútil, por milhares de anos, que embora Ele tenha Ele seja a perfeita expressão do amor, Ele mesmo seja a definição do que é amor, já que Deus é amor, Ele não poupou seu próprio Filho, derramando sobre Ele a sua ira, que embora Ele seja o Deus de toda a graça, Ele não deve ela a ninguém, Ele não deve ela a nenhum leproso, portanto, Ele cura o leproso que quiser, não deve ela a nenhuma viúva, portanto, Ele manda o profeta, a viúva que Ele achar melhor.
Ele não deve a salvação a homem algum, portanto, ele não é obrigado a salvar ninguém. É isso. Então, mostra a nós essa doutrina que os juízos de Deus são inescrutáveis. Em Romanos 11, 33, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está dizendo isso. Olha, esse Deus soberano, nós não conseguimos sondar sua mente. Então, ele reina e nós nos prostramos. Essa doutrina torna conhecida que a vontade de Deus é irreversível. Deus não volta atrás, porque ele voltaria. Em Atos 15, 18 diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a eternidade. Ele faz isso conhecido desde todos os tempos. Ele nunca muda um plano. Sua vontade é irreversível. Desde o princípio, Deus propôs tudo para glorificar a si mesmo. A Bíblia não coloca isso em alguns lugares periféricos. Em Efésios 3:21 ele diz: na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Ele fez tudo isso para glorificar o seu nome, para exaltar seu Filho. Então, visando esse fim, Deus criou o mundo e os homens. Quem pode discutir com Deus que fim ele devia dar à sua criação? Que propósito ela ia ter, e que propósito maior ela podia ter, a não ser glorificar quem Ele é, em suas perfeições. Então o plano de Deus jamais sofreu qualquer alteração. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8, este é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo foi preparado, planejado por Deus, e a Bíblia diz que Deus permite toda essa guerra inútil humana, esse coração natural voltado contra Ele, que faz essa doutrina ser horrível para o homem natural, quer no mundo, quer na igreja, mas que até essas coisas redundarão em glória para Deus, que a queda do homem em Adão, e de maneira nenhuma se levanta para frustrar o que Deus vai fazer. No Salmo 76:10 diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Sabe, os propósitos de Deus se originaram na eternidade. Eles são imutáveis. Eles estão determinados por Ele. Nenhum homem, nem o diabo pode resistir a Deus. E no Salmo 99 então diz: reina o Senhor, tremam os povos. A graça é um favor imerecido, e visto que é graça, ela pode ser dada ao pior, em detrimento daqueles que nós achamos ser melhor. Já que ninguém merece nenhum favor de Deus e não pode reivindicar, então a sua graça é livre. Ele não a deve a ninguém. Ele, em vez de esconder um leproso judeu que as pessoas achavam piedoso, ele pode escolher o leproso Naamã, a viúva gentia. Ele pode manifestar-se ao pior dos pecadores, porque ele concede a graça como lhe apraz. Esse é o primeiro efeito dessa doutrina maravilhosa. Todos merecem um fim de condenação e juízo, mas a graça intervém, retira o homem dentre a humanidade perdida, e durante toda a eternidade Deus fez isso, não porque esse homem tinha valor, ele será um monumento da sua graça imerecida. Ele vai existir para o louvor da sua graça. Então a Bíblia nos mostra que Deus quebranta qualquer oposição, qualquer coração, e traz rendido a Ele, e faz qualquer homem inimizade, com uma mente carnal, amá-lo, quando Ele coloca os seus olhos sobre Ele. Essa é a primeira coisa que essa doutrina faz, essa doutrina tão odiada, faz nós reverenciarmos Deus em detrimento dos homens. Em segundo lugar, ela é o alicerce para a verdadeira fé. Sem esse alicerce, a fé não é verdadeira. Visto que a doutrina da soberania absoluta de Deus é a única doutrina que atribui a Deus o lugar que lhe é devido, qualquer doutrina que se levante contra essa, não dá a Deus o lugar que lhe é devido.
rouba a sua glória. Então só essa doutrina pode oferecer um alicerce para a vida prática. Toda vida prática que não é baseada nela rouba a glória de Deus. Não pode haver progresso na vida espiritual quando nós não colocamos Deus no lugar ao qual Ele deve estar. Deus é supremo, Ele deve ser temido e deve ser reverenciado, Ele deve ser reconhecido como Senhor de todas as coisas. Visto que só essa doutrina leva o homem a isso, ela é o alicerce da verdadeira relação com Deus, sabe? Tudo mais que é feito em detrimento dela fará com que todas as coisas que as pessoas façam sejam inaceitáveis. Nós vamos ler a Bíblia em vão se Deus não for visto como completamente soberano. Nós vamos ler a Bíblia em vão se nós não lemos a Bíblia para conhecer a vontade dEle. Porque se não é para conhecer a vontade de Deus que você lê a Bíblia, então você está sendo motivado por motivos egoístas, por interesses mesquinhos. Você está lendo a Bíblia voltado para você mesmo. Então só uma maneira de ler a Bíblia é buscarmos qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade desse Deus soberano para a minha vida? Qualquer outra forma que a Bíblia, quando a Bíblia é lida para ver se eu consigo nela alguns esquemas para melhorar a minha vida, essa é uma maneira diabólica de usar a Bíblia, porque ela parte do princípio de que a Bíblia existe para nós, e não para nos revelar a vontade soberana de Deus, a vontade de Deus para a vida dos homens. É um motivo egoísta, inadequado e indigno. Portanto, muitas pessoas leem a Bíblia para a sua própria condenação, quando Deus não é soberano. Ler a Bíblia se torna algo fútil e inútil. Cada oração que é oferecida a Deus se torna uma afronta, se ela não é oferecida dizendo: seja feita a tua vontade. Nós oramos porque sabemos que tudo tu controlas, tudo tu faz como lhe apraz. Qualquer coisa que não tenha esse objetivo é pedir mal. A Bíblia diz: pedis mal para gastar com vossos próprios deleites. Quando a nossa oração não é inclinada à vontade, conhecer a vontade de Deus para que ela seja feita, então é para ser, nossos desejos é esbanjar aquilo que Deus pode nos dar com nossos próprios prazeres. Isso é orar para a nossa própria condenação. Cada culto que prestamos a Deus será uma obra morta, se não visar a glória de Deus, se não for para a glória dEle. Você vê porque essa doutrina é o centro gravitacional em que todas as outras coisas podem ser feitas, porque o cristianismo prático consiste na percepção da vontade divina, na submissão à vontade divina, na glorificação a Deus pela vontade divina. O cristianismo prático é sermos conformados à imagem de Cristo. A Bíblia diz: fomos predestinados para sermos conforme à imagem do seu Filho, sermos como Ele era quando andou no mundo. E como Ele era quando andou no mundo? Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós fomos separados na eternidade para sermos assim, para que a nossa comida e bebida fosse fazer a vontade dEle. Isso é cristianismo prático. Só essa doutrina não te leva a isso, não te leva a ver um Deus subserviente à vontade humana que existe para nós, e não o oposto. Quando nossa comida e bebida é fazer a vontade de Deus, então a única coisa que te interessa quando lê a Bíblia, quando ora e quando cultua é saber: eu quero saber a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. A tua vontade é maravilhosa. A intensidade com que cada crente é transformado à imagem de Cristo é a intensidade com a qual a sua comida e bebida se torna fazer a vontade de Deus. Isso é se tornar mais e mais conforme a sua imagem. Isso é obedecer aquilo que foi dito em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É isso, é ser conformado à imagem daquele que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Então, essa é a segunda coisa. Só a doutrina da soberania absoluta de Deus nos faz viver o cristianismo prático. Nenhuma outra doutrina.
pode fazer isso se essa doutrina for tirada do lugar. Em terceiro lugar, ela expulsa completamente dos nossos corações e da igreja a ideia herética de que o homem pode ser salvo por aquilo que ele faz, pelas suas obras, ou seja, que ele faz algo que deixa Deus na obrigação de salvá-lo. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é um caminho de morte. Se há uma coisa que nós podemos aplicar, isso é isso. As pessoas acreditam, parece direito que a eterna salvação dependesse do nosso esforço, dependesse do nosso mérito, que nós tivéssemos que contribuir para ela. Ao coração do homem esse caminho parece ser bom, mas esse caminho é um caminho de morte. Não há como, a crença na salvação pelas obras é típica da natureza humana. Naturalmente o homem acredita que ele deve fazer alguma coisa para ser salvo, e se ele não fizer, nada poderá salvá-lo, que a salvação depende dele. Nós achamos as obras da Igreja Católica, pela qual foi feita a reforma, um afronto, um absurdo. Mas qualquer coisa que conceda ao ser humano uma participação na salvação é a mesma coisa. Mudou a forma, mas é a mesma essência. Quando nós pregamos, Deus já fez a parte dele, agora faça a sua, nós estamos negando o Evangelho, negando a verdade. Essa é uma miserável, indesculpável negação da mensagem da graça divina. A graça divina não é Deus fez a parte dele e você faz a sua, não é Deus ajuda aqueles que se ajudam, não. A graça diz, Deus ajudou aqueles que não podiam se ajudar. Deus salvou homens que não podiam fazer nada pela sua salvação. O que a graça diz é que o homem era miserável e nada podia fazer, então Deus foi lá e o salvou. Não diz que Deus ajudou quem se ajudou. Quando o homem pensa que ele pode se ajudar para merecer a ajuda de Deus, ele jogou a graça no lixo. Então essa doutrina da soberania de Deus, ela produz isso. Ela tira de nós toda a heresia de que nós podemos merecer a salvação. O homem é incapaz de ajudar a si mesmo. O homem está morto espiritualmente. Dizer que um salvador depende, dizer que a salvação depende da vontade do pecador, expressa de uma outra forma o dogma da salvação pelo esforço humano. E esse dogma avilta Deus. Porque agora a graça já não é mais graça, é salário, é pagamento, é dívida. Em última análise, qualquer iniciativa ou obra humana, algo que parte de mim mesmo, algo que eu faço, não pode me aproximar de Deus, nem fazer Ele dever nada a mim. É isso que as pessoas imaginaram. Os leprosos de Israel fizeram muito mais para merecer a cura do que Naamã. Jesus estava pressionando eles dizendo, não, o homem não pode fazer nada para merecer o que Deus faz. Então em Romanos 9,16 diz, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Isso é esmagar toda a heresia de que a salvação flui de qualquer obra humana. Você pode dizer, e muitas pessoas dizem para mim, essa pregação e essa afirmação leva o homem ao desespero, e eu penso, que bom, nada melhor do que pecadores desesperados. O problema do pecador é que ele é muito orgulhoso. Se ele ficar desesperado, melhor para ele, não é? Reina o Senhor, não, mas se reina o Senhor, os povos vão tremer, que tremam, era o que eles deviam fazer. Os demônios tremem, porque eles não tremem? Essa mensagem deixará desesperado, isso é muito bom, porque só quando você está desesperado, você diz, miserável homem que sou, quem me livrará? É exatamente nesse lugar que o ser humano tem que chegar, e que Deus o leva, para dizer, sê propício a mim pecador, tem misericórdia de mim. Esse homem não está mais pensando no que ele precisa, no que ele merece, no que ele faz, só o senso da nossa total incapacidade, nos coloca no lugar certo. Essa é a principal condição prévia para a conversão sadia, para a conversão verdadeira. Quem se converteu
sem sentir sua total incapacidade, não se converteu nunca. Continua firmado em suas obras. E essa é a terceira coisa que essa doutrina faz. E por isso, em quarto lugar, só essa doutrina tem o poder de humilhar o ser humano. E como o ser humano precisa ser humilhado, precisa se humilhar diante de Deus. Essa é a doutrina central. Ela tem esse poder. A doutrina da absoluta soberania de Deus é a única poderosa arma contra o orgulho humano. Nisso se contrasta todas as doutrinas humanas. As doutrinas humanas não humilham o ser humano. O ser humano gosta por isso, coloca ele no alto, coloca ele para cima, enquanto rebaixa Deus. Mas essa doutrina não. Por isso ela é a mais odiada, sabe? Ela tira aquela atitude de jactância, de glorificação da carne. Ela tira aquela sensação de jactância nas realizações do homem, no seu desenvolvimento, no seu progresso, na arrogância humana que acha que vai consertar o mundo. Quantos crentes acreditam que nós vamos mudar o mundo pelas leis? Vamos mudar o mundo com a nossa luta política. Essa é a arrogância humana. O homem sempre achou que poderia resolver as coisas, mas não pode. Não pode, é fútil nós querermos fazer coisas para que o homem se amem. Os homens não vão se amar. Os homens não se amam. E por que não se amam? Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento é: amarás teu Deus sobre todas as coisas. E quando o homem faz isso, então ele pode amar o próximo. Agora, se o mundo odeia Deus, ele não pode amar o próximo. Ele é egoísta. Tudo que ele faz, mesmo a sua caridade, tem que ser para alimentar o seu orgulho. Só quando o primeiro grande mandamento é vivido, o segundo pode ser vivido. Portanto, os crentes deviam ser as únicas pessoas do mundo que saberiam que não há nada que faça os seres humanos se amarem, de fato. Porque o homem não pode amar o próximo como ele se ama, porque ele não ama a Deus. E esse é o primeiro grande mandamento. Você não pode colocar o homem na frente. Não ame a Deus de todo o seu coração, ame o homem de todo o seu coração. Isso é impossível. Mas a verdade da soberania de Deus remove os alicerces da soberba humana. Que alicerce você pode ter para a tua soberba, se você acredita na soberania absoluta de Deus? Essa doutrina declara como Jonas: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Não vem das nossas estratégias, não vem do homem, não vem de eu tornar o evangelho relevante. A salvação vem do Senhor. Ela vem de Deus. Só Deus tem um poder, não somente para iniciar, mas para completar a nossa salvação. Você vê como ela arranca o nosso orgulho. Muitas pessoas dizem: Deus te salvou, agora você tem que ir até o fim. Você agora, a bola está contigo. O arremesso final, nos segundos finais, como um jogo de basquete, é seu. Se tu jogar fora do ar, tu está fora. Mas a doutrina da soberania de Deus diz: não, Deus, Ele não só vai iniciar, mas se Ele não te levar até o fim, você vai fracassar. Você não pode, você é incapaz. Essa doutrina diz não só que Deus precisa nos restaurar, mas nos sustentar até o fim, porque se Ele nos restaurasse e não nos sustentasse, nós cairíamos de novo. Nossos pais caíram no paraíso, caíram no lugar perfeito, sem a luta que nós temos contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Pecaram, fracassaram, nós fracassaríamos. Essa doutrina diz que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, em João 1,3. Tudo isso é muito humilhante. Só essa doutrina tem o poder de nos humilhar, de humilhar todo homem que deseja contribuir com a sua salvação, fazendo que nós tenhamos motivo para nos jactarmos, testemunhos para contarmos sobre como nós éramos e como nós somos. Não temos. Essa doutrina nos humilha, mas ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela redunda todo louvor para Deus. E é óbvio que uma doutrina que dá todo louvor a Deus e nenhum para o homem, tinha que ser odiada no mundo, odiada na igreja visível. Tantas vezes, à luz da soberania de Deus, nós reconhecemos a nossa indignidade. Você vê como ela dá toda a glória a Deus. Nós reconhecemos a nossa inutilidade. Então nós clamamos junto com Davi no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti, todas elas, tudo que eu sou flui de ti, de mim não flui nada.
Se por natureza, como a Bíblia diz, nós éramos filhos da ira, e na prática nós éramos rebeldes contra o governo divino, se nós de maneira justa estávamos debaixo da maldição da lei, se Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar do inferno, mas sim nos colocar no inferno, e se apesar disso, Ele entregou o seu Filho, para separar para si um povo, nossos corações se derretem de amor para com Ele, porque Ele não está fazendo algo porque nós merecemos. Então é por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, ficamos constrangidos. Só essa doutrina pode levar um homem a esse constrangimento, a esse amor, sabe? Só essa doutrina pode fazer você cantar, e eu cantar junto com Davi, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Quando essa doutrina é tirada, sobra a glória para os homens, e nós não podemos cantar com Davi no Salmo 115:1. Então, quando nós podemos cantar de fato, por causa dessa doutrina, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, qual era a conclusão que ele chegou? Ele disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não há nenhuma explicação. Um homem mau, que odiava a Cristo, não é que eu fiz a minha parte e Deus fez a dele, não é que eu me ajudei e Deus me ajudou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso humilhou o orgulhoso Paulo. E depois, em quinto lugar, só essa doutrina nos dá um senso de segurança absoluta. Imagine, se alguém dissesse para mim, aqui está $1 milhão, vou botar na sua casa, vigia isso, para que ninguém nunca roube. Que garantia eu tinha que ninguém aqui ia roubar aquilo? Eu ficaria desesperado com $1 milhão na minha casa. Não há nada que eu possa fazer para guardar. Há muitos homens, eles são maus, eles têm armas, eles são poderosos, a notícia vai se espalhar, não adianta nada eu ganhar esse dinheiro e eu tenho que tomar conta dele. Se nós ganhássemos a salvação de Deus e tivéssemos que vencer a carne, o diabo e o mundo, que chance nós teríamos? Era melhor não ganharmos nada. Mas Deus, segundo essa doutrina da soberania absoluta de Deus, é infinito em seu poder, e portanto é impossível alguém se opor à sua vontade. Ele diz, operando eu, quem impedirá? É essa a base da nossa segurança. Só essa doutrina nos dá segurança. O resto fica pensando, olha, mas e se quando eu estiver perto de morrer, eu pensar um pensamento mau, eu vou para o inferno? O cara está desesperado. Ele perde a salvação e ganha 5 vezes por dia. Ele está salvo agora e perdido de tarde, salvo de noitinha e perdido de madrugada. Esse cara está perdido, não há segurança. Ele tem que temer, ele tem que estar desesperado, mas Deus é infinito em poder. Portanto, a Bíblia diz no Salmo 118:6, sobre todas as coisas não temerei, que me poderá fazer um homem? Por causa do poder infinito de Deus, por causa da sua soberania, não há poder maior que o dele, nada pode frustrá-lo. Então o que me pode fazer o homem? Mas o que me pode fazer também os demônios, ou qualquer outra coisa? Paulo diz, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a perseguição, nem o assassinato, nada, nem os anjos, nem os demônios. Onde está essa segurança? Em Deus. Ele nos amou em Cristo, nada mais pode fazer. Só essa doutrina nos traz segurança, qualquer outra coisa é areia movediça, areia movediça. Então nós podemos dizer como o Salmo 56:3, me vindo o temor, hei de confiar em ti. Não é, e me vindo o temor, hei de confiar em mim, eu vou ficar firme, eu vou conseguir. Não, vou confiar em ti. Por quê? Porque não há inimigos maiores que tu, não há nenhum acontecimento fora do teu controle. Só essa doutrina nos dá segurança, sim. Deus é infinito em poder. No Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque eu estou seguro. Não pode cair um avião na minha cabeça durante a noite, não pode homens invadirem minha casa, não pode
bactérias e vírus invadirem o meu corpo? Não podem células se multiplicar errado e virar um câncer? Lógico que pode. Então, como em paz eu me deito e logo pego no sono? Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É isso. A soberania de Deus é a única base da nossa segurança. Nada mais, nada em nós. Através do tempo, essa tem sido a fonte de confiança dos santos, dos mártires, dos apóstolos, dos profetas. Então, Moisés, quando em suas palavras de despedida do povo de Israel, ele diz algo maravilhoso, em Deuteronômio 33, 26 e 27, ele diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua destra sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele está dizendo: Israel, Deus é a tua segurança. Eu estou morrendo, mas vocês vão entrar na terra, porque Deus vai colocar vocês lá. Deus é soberano, não existe faraós, não existe poderes, não existe demônio, nem a própria incredulidade de vocês impedirá Deus de fazer o que Ele quer. Foi esse senso de segurança que fez Davi escrever: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra de quem? Do Onipotente. Se Ele é onipotente, você pode descansar à sombra dEle. Quem pode penetrar lá? Quem tem um poder semelhante? O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. É isso, sabe? Pestes e mortes voam ao nosso redor, mas se Ele não quiser, eu não morrerei. Sabe? Doenças estão no ar, mas se Ele quiser, eu não morrerei. Flecha nenhuma me tocará, enquanto Deus não queira, em seu amor. Quão preciosa essa verdade. Aqui estou eu, aqui está você. O que nós somos? Pobres ovelhas desamparadas. Ovelhas não podem se defender, ovelhas não podem lutar. A Bíblia diz: o diabo é como um leão. Ovelhas não enfrentam leões. Nós não podemos depender em nada de nós, mas essa doutrina nos dá segurança, não é? Há um puritano que disse: ora, se o pastor das ovelhas é um leão, por que nós íamos temer o lobo? Não é? Se o leão da tribo de Judá é o pastor das ovelhas, por que as ovelhas têm que ficar com medo de alguma coisa? Essa é a verdade. Ninguém pode me tirar dali, porque a mão de Deus me segura, e a Ele pertence todo o poder no céu e na terra. Então nós podemos dizer como Paulo: nós não ficamos assim, olha, quem sabe o que vai me trazer o futuro, quem sabe o meu fim é no inferno. Nós podemos dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12: eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém, queridos? Essa doutrina traz segurança, e só ela. Essa é a base, sabe? E como eu sei que Deus é poderoso para guardar aquilo? Eu sei porque Ele é todo poderoso, e ninguém pode tirar algo que Ele está guardando. Em sexto lugar, só isso, só essa doutrina oferece consolação na tristeza. Não existe consolação verdadeira se nós não acreditamos nessa doutrina, se ela não está no centro. A soberania de Deus é um alicerce quando a terra se abalar, quando o mal sobrevir. Quão bem-aventurado é saber que não há recanto do universo onde Deus não esteja. No Salmo 139, de 7 a 12, Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? No inferno ou no céu? Em todos os lugares tu estás. É bom saber que a poderosa, onipotente mão de Deus está em todos os lugares. É maravilhoso saber que nenhum pardal cai morto sem que seja da vontade dEle, que o controle dEle desce a essa perfeição. Em 1 Tessalonicenses 3,3, Paulo diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Eles estavam enfrentando tribulações. Paulo diz: eu quero que nenhum de vocês se inquiete, fique ansioso com essas tribulações. Por quê? Porque vós mesmos sabeis que nós estamos designados para elas. Não é maravilhoso? Não fiquem inquietos com essa tribulação, porque Deus nos designou para passar por ela.
É Ele que nos colocou nisso. Ele está no controle de todas essas coisas. Ele é nosso Deus, está acima de tudo, Ele tem um poder infinito, e Ele é infinitamente poderoso e infinitamente bom, é o que Paulo quer dizer. Ele nos colocou nisso, então isso deve ser o melhor para nós, não pode deixar de ser. Deus só determina o que é bom, e a vontade dEle é irresistível e irreversível. Se Ele determinou que Pedro vai ser um Marte, então ele vai ser, e isso será melhor para Pedro. Só a doutrina da soberania absoluta de Deus pode trazer consolo para o coração de Pedro, de saber que vai ser Marte anos antes de ser assassinado. Mas como ele sabia que Deus era soberano, então ele podia ter paz, porque Deus é por demais sábio para errar. Se Deus determinou esse fim para ele, esse tem que ser o melhor fim. Ele é amoroso demais para provocar uma única lágrima em nós que seja desnecessária. Todas as lágrimas que Deus determinou para a nossa vida é necessário para as nossas vidas, para operar em nós a salvação que Ele está operando. Ele é amoroso demais para fazer nós derramarmos lágrimas desnecessárias nesse mundo. Portanto, visto que Deus tem uma sabedoria perfeita, e Ele é perfeitamente bom, então nós temos absoluta certeza de que tudo que Ele determina para nós é bom. Só essa doutrina traz paz em minhas aflições. Jó 9,12 diz: eis que arrebata a presa, quem pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Sabe, é consolador, é maravilhoso saber que quem decide o dia da nossa morte é Deus e não o diabo. É maravilhoso saber que quem decide as enfermidades que nós enfrentamos é Deus e não o diabo. Quanta paz isso traz para os pobres e fracos. Sabermos, como Jó 14,5 diz, que o número dos nossos dias estão nas mãos de Deus, não estão nas mãos dos homens, nem nas mãos do diabo, nem na mão dos vírus e bactérias. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Isso traz paz na aflição. Sabemos que a doença e a morte são mensageiros de Deus e não do diabo para nós, que são mensageiros de Deus sempre marchando sobre as suas ordens, sabe, sabendo que é Deus que dá e que Deus que tira, é Deus que nos dá a vida e Ele que vai nos chamar, não o diabo, não o homem, não qualquer outro poder, mas o nosso bom Deus, o Deus que morreu por nós na cruz. É Ele que vai dizer: acabou, meu filho, vem. Ele que dá e Ele que tira. Que maravilha! Nós podemos sofrer então, cheios de consolo. Em sétimo lugar, por causa disso, essa doutrina é a única que pode trazer resignação aos nossos corações, e não desespero, reivindicações, incredulidade, rebeliões. Curvar-se diante da vontade soberana de Deus é um dos segredos da paz do homem. Quem não se curva a isso não terá paz. Nós podemos ver isso em muitas vidas. Isso não é fatalismo. Fatalismo é acreditar que tudo acontece sem sentido. É isso que é a filosofia do fatalismo, que nada faz sentido, que um avião cai na sua cabeça, que aquilo não tem sentido nenhum, não tem propósito, não há uma mente por trás de nada, tudo acontece por acaso e sem propósito. Não se trata disso. A nossa atitude de resignação diante da vontade soberana de Deus não é experimentar o fatalismo. Os santos são exortados a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em Romanos 12:2. É isso, nós experimentamos a vontade de um Deus que criou e tem um plano eterno para todas as coisas. Então nós vemos que essa é a única maneira de se ter paz, é essa resignação. Nós podemos ver isso em muitas pessoas na Bíblia, em Eli, em Jó, em Cristo. Mas, por exemplo, em Arão, em Levítico 10:13, a Bíblia diz: porém Arão se calou. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho a Deus, e Deus matou aqueles jovens. A Bíblia diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Porém Arão se calou. 2 filhos, eu tenho 2 filhos,
dos filhos morrerem juntos ao mesmo tempo, jovens. Porque Arão se calou? Porque Arão era um homem que aprendeu a se inclinar à vontade soberana de Deus. Ele se calou, ele não fez protestos, ele não ficou confuso. Essa aprovação sobreveio para Arão, pensem, de maneira repentina. Ele acordou naquela manhã, sem saber que os seus filhos cometeriam aquela loucura, e que Deus os trataria daquela forma. Ele não estava preparado durante meses para o que ia acontecer. Não, aquilo aconteceu, de repente, mas apesar disso, Arão se calou. Sabe, é um precioso exemplo do poder da graça de Deus, que para tudo é suficiente. Considere Davi. Davi foi expulso de Jerusalém. O filho de Davi odiava Davi e queria assassiná-lo. Isso é mortal para o coração de um pai, ser odiado por um filho, saber que o único desejo do seu filho é te matar. Davi está saindo e ele pronunciou algo ao sacerdote Zadok, que queriam levar a arca da aliança com Davi. Davi disse: não levem a arca comigo, não é o lugar dela. Ele disse em 2 Samuel 15, 25, 26, torna a levar a arca de Deus para a cidade de Jerusalém. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar lá um dia, e me deixará ver assim a arca em sua habitação. Mas se Ele porém disser: não tenho prazer em ti, se Ele não quiser que eu volte nunca mais a ser rei, nem a ver Jerusalém, eu vou dizer: eis-me aqui, faça comigo o que te parecer melhor. Não é maravilhoso? Não há reivindicações. Ele está dizendo: se for da vontade de Deus, então, que eu nunca mais retorne, que eu nunca mais veja Jerusalém, então que Deus faça a sua vontade. Não há reclamações. Sabe, as piores circunstâncias cercavam Davi, o ódio do seu filho, a injustiça, porém ele era tão submisso à vontade de Deus, que ele disse: faça o que Deus achar melhor, coloque a arca lá no tabernáculo, no lugar onde ela deve estar. Se for da graça de Deus, Ele vai me levar lá um dia, e eu poderei ver e contemplar novamente a glória de Deus. Mas se não, faça de mim como lhe parecer melhor. Nós podemos multiplicar isso. É o que essa doutrina faz. Quando o homem acredita num Deus soberano, ele se torna assim. Nós descobrimos que não devemos ter nenhuma hesitação na vida. Por quê? O mal que Deus abençoa é o nosso bem. Sabe, pode vir enfermidades, doença, morte na juventude. O Filho de Deus morreu com 33 anos. Aquilo que nós a princípio achamos mal, mas que Deus abençoa, é o nosso bem. E aquilo que nos parece bem, sem a bênção de Deus, é o mal, que nos destrói, que nos leva para a perdição. Em 8º lugar, então, só a doutrina da soberania absoluta de Deus pode fazer fluir dos corações verdadeira adoração, porque quem não adora um Deus assim, não adora o Deus verdadeiro. Sabe, não poderia ser adorado de outra forma. Nós pensamos: por que motivo eu? Por que motivo vocês, que temos uma natureza ímpia, não é? Naturalmente, que somos cercados por uma multidão de homens ímpios também, porque nós fomos amados e escolhidos antes da fundação do mundo, porque agora em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por quê? Porque eu antes que era estranho e odiava Deus, um rebelde contra Ele, fui escolhido. Isso é maravilhoso. Isso faz brotar no coração verdadeira adoração. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, verdadeira adoração. Por quê? Porque tal amor excede a todo entendimento. Não conseguimos entender, porque não podemos. Excede. O meu coração, então, já que a minha mente não pode entender, porque eu, tão mal quanto todos os que hoje já estão no inferno, fui salvo pela sua graça. Então essa mente que não pode entender,
pode se prostrar e adorar. Essa é a verdadeira adoração. Mas não deve ser grato a Deus só pelo que Ele fez, mas como Ele lida comigo no presente. Não é só, Ele me elegeu na eternidade, mas olha como Deus lida conosco no presente. Foi a misericórdia de Deus a causa de eu e você não sermos consumidos hoje. E também nos faz transbordar em ação de graça, porque Ele há de fazer no futuro o que Ele determinou na eternidade, o que Ele está fazendo no presente. Então, essa é a força da expressão de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Alegrai-vos, ele não disse no Salvador, apesar de nós nos alegrarmos no Salvador, mas antes cumpre-nos nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o Senhor das circunstâncias. E quando você vê Ele assim, reina o Senhor, tremam os povos, então você se alegra no Senhor das circunstâncias. É o único jeito de você se alegrar sempre, é você saber, Deus é o Senhor dessa circunstância, vou me alegrar nela. Paulo está dizendo isso na cadeia, ele era prisioneiro do governo romano. Eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Senhor disso, não o governo romano. Ele diz: eu enfrentei perigos de mar, de terra, fome, sede, açoites, fui apedrejado, agora estou preso, fui perseguido fora da igreja e dentro da igreja. Ele diz: aquelas pessoas que deviam estar comigo agora me abandonaram e eu fiquei sozinho. No entanto, ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Ele é o Senhor das circunstâncias, de todas essas. E você pode pensar, qual o segredo de Paulo dizer isso? Como ele pode se alegrar no Deus das circunstâncias? Porque o mesmo Paulo, ele era coerente com a verdade. O mesmo Paulo escreveu assim em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por isso, por causa disso, essa é a razão. Então, é por essa razão que nós devemos sempre dar, Paulo diz em Efésios 5:20, graças por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas frustrações, queridos, eu sei que vocês têm muitas frustrações, eu também tenho, elas são determinadas por Deus, para nós. Então, quem se deleita na soberania de Deus, pode se alegrar no Senhor das circunstâncias em que nós estamos, sabe? E só essa doutrina, nosso tempo está acabando, nos dá a garantia de que o bem vai triunfar sobre o mal. Se Deus não fosse soberano, que garantia nós teríamos? Se não fosse a mão dele mesmo que nos desse a vitória, que certeza nós teríamos que no final o bem vai vencer? Olhe para o mundo, nesse mundo o mal tem prevalecido, os justos têm sofrido, a igreja tem sido perseguida. Esse é o mundo em que Asaf escreveu, porque prosperam os ímpios, porque os maus parecem estar se dando bem. Se você não tiver firmado na soberania de Deus, você não pode ter certeza que o bem vai vencer no fim, porque não é o que parece no dia a dia, em sua maioria. As pessoas que pertencem ao Senhor têm sido maltratadas neste mundo. Seu filho foi pregado numa cruz, seus apóstolos foram assassinados, seus profetas também. A terra está em confusão e ruína, o mundo só piora, o homem vai de mal a pior. Como é que isso pode acabar bem? A Bíblia diz, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em Efésios 1:11, essa é a garantia, a única garantia de que tudo vai acabar bem, é a soberania de Deus. Quando a igreja tira isso, ela puxou o seu próprio chão, não há mais o que pregar, a única confiança que nós temos é, Deus está em seu trono, reina o Senhor, tremam os povos. A nossa única confiança é o que está em Jó 23:13, se Ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadi-lo? O que Ele desejar, isso Ele falar, não pode haver falhas no plano de Deus. Números 23:19 diz, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo Ele prometido, não fará.
ou tendo ele falado, não cumprirá. Essa é a única garantia de que o bem vencerá e vai triunfar sobre o mal. Tudo será cumprido como ele disse. Em Isaías 34, 1 e 2 diz: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai, ouça a terra e sua plenitude o mundo, e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou para a matança. É o que ele vai fazer, é o que ele tem feito. Isaías 2,11 diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e o seu orgulho será humilhado, só o Senhor será exaltado naquele grande dia. Ele fará isso. É por isso que o bem vai vencer. O bem não vai vencer porque eu e você vamos lutar pelo bem, porque se o bem dependesse de nós, nós somos maus. Como o bem poderia depender de quem é mau para vencer? Mas Deus é bom e todo-poderoso e soberano. Então nós podemos confiar, sabe? Em último lugar, só a soberania de Deus então oferece descanso para os nossos corações cansados. Aquele que governa as nações, aquele que determinou e regula todas as coisas, aquele que está conduzindo tudo tem um poder infinito. Aquele que fez tudo foi manifestado na carne, andou neste mundo, morreu aqui e ressuscitou, sabe? Nenhum ser humano, nenhum poder pode lutar contra ele. Então, a glória de Deus não consiste somente no fato dele ser altíssimo. Apesar dele ser sublime, ele desceu humildemente em amor para levar o fardo da sua igreja. Em 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A igreja foi comprada com seu próprio sangue. Não é maravilhoso? A maravilhosa cruz. O nosso destino foi mudado por um Deus que andou aqui. Então nós podemos cantar como Apocalipse 5,12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nosso Deus soberano. Agora, então por que essa doutrina é odiada? Porque há pessoas que têm vergonha de pregar sobre ela. Porque algumas pessoas dizem que ela é uma doutrina perigosa e horrível. Se essa doutrina é a única que dá a Deus o lugar de toda a glória, como ela pode ser horrível ou perigosa? Se ela é a única doutrina que mantém os direitos de Deus governar soberanamente, os direitos do oleiro sobre o barro, como alguém pode achá-la horrível, a não ser um homem que odeie Deus? Se essa doutrina é a única que exalta a graça de Deus, então como ela pode ser perigosa? Se ela é a única doutrina que atribui toda a glória a Deus e nenhuma glória ao homem, como ela pode ser ruim ou perigosa? Se ela é a única doutrina que remove de você e de mim todo motivo de orgulho, como ela pode ser perigosa? Ela é a mais necessária de todas as doutrinas. Não pode ser perigosa, não deve ser escondida. Sem ela, todo o evangelho é falso. Se ela é a única doutrina que faz nós termos segurança no meio do perigo, que nos dá consolação na tristeza, que nos dá paciência na adversidade, sabendo que Deus controla tudo, se ela é a única coisa que estimula a verdadeira adoração, como ela pode ser terrível ou perigosa? Se ela é a única doutrina que nos garante o triunfo do bem sobre o mal no fim, como ela pode ser perigosa ou ruim? Não, queridos, longe de ser terrível e perigosa, a doutrina da soberania de Deus é a única doutrina que faz o ser humano ver Deus como Ele é. Não há salvação quando nós não damos a Deus o lugar que Ele tem, o lugar de Senhor sobre todas as coisas, no céu e na terra. E você vê, só ela nos dá uma prática de vida cristã
que realmente pode exaltar a Deus. É por isso que Jesus pressionou essa doutrina e foi odiado. Então, Moisés diz assim em Êxodo 15:11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terríveis em feitos gloriosos e que opera as maravilhas? Esse é um homem que adorava a um Deus soberano. Nessa é a doutrina mais odiada, só para mostrar como o ser humano odeia a Deus. A doutrina que dá toda a glória a Ele, a doutrina que coloca Ele no centro de todas as coisas, que produz o verdadeiro louvor, que nos dá a verdadeira segurança, que tira todo o orgulho, só podia ser odiada por homens que odeiam Deus. Mas para aqueles que são salvos, a ideia de que Deus vai fazer toda a sua vontade é odiosa para o pecador. Por quê? Porque ele não gosta da vontade de Deus. Mas para os filhos de Deus, a ideia de que Deus faz tudo o que lhe apraz é uma alegria, porque a oração deles é: faça a sua vontade. Só pode odiar a doutrina de que Deus faz tudo o que lhe apraz quem odeia o próprio Deus.